A edição do Oscar de 2022 será lembrada não pela diversidade de obras e artistas disputando as 24 premiações da cerimônia, ou das diversas tentativas do evento em atrair maiores números de audiência, como a premiação do Fan Favorite, mas sim pela situação constrangedora envolvendo Will Smith e Chris Rock, onde, por uma piada infeliz do apresentador, o ator lhe veio a lhes ferir um tapa no rosto, momentos antes de ganhar o primeiro Oscar de sua carreira como melhor ator. Enquanto o futuro de Will Smith no cinema segue incerto, com o próprio já tendo divulgado pedidos de desculpas públicos a Chris Rock, o fato é que por uma situação vergonhosa e desnecessária, muito da atenção conferida aos filmes e seus realizadores foi direcionada para a situação entre o apresentador e um dos indicados à premiação. Porém, essa não foi a única vez que uma situação embaraçosa no Oscar trouxe toda a atenção para si. Na edição de 2017, para a categoria de melhor filme, os apresentadores Faye Dunaway e Warren Beatty anunciaram um grande vencedor da noite como sendo La La Land, musical dirigido e roteirizado por Damien Chazelle, e o grande favorito da noite, com maior quantidade de indicações no evento. Porém, devido a um equívoco nos envelopes, o vencedor da noite era, na realidade, Moonlight, Sob a Luz da Lua, algo que, novamente, gerou uma situação desconfortável e embaraçosa, responsável por tirar boa parte da atenção que deveria ter sido conferida às obras e aos artistas homenageados. Acerca disso, um dos indicados da noite, que foi ofuscado pelo evento, foi um drama singelo, de escopo modesto em sua produção, mas que conquistou a atenção do público e da crítica por sua honestidade, personagens incríveis e uma abordagem sensata e imparcial sobre o peso da culpa e da inevitabilidade de tragédias. Manchester à beira-mar, filme dirigido e roteirizado por Kenneth Lonergan. Em sua introdução, vemos um homem aparentemente calmo e reservado, realizando atividades triviais em seu trabalho como zelador, levando lixo para fora, jogando móveis sem uso, desentupindo privadas e um banheiro e consertando o encanamento de moradores distintos. Apesar de fazer o melhor possível em seu trabalho, o personagem, de nome Lee Chandler, não demonstra qualquer tipo de prazer ou satisfação pelo que faz, não sabe se comunicar com outras pessoas, agride fisicamente quem o olhar de uma maneira que não o agrade e prefere ficar isolado em um apartamento no porão, apenas vivendo um dia após o outro. Entretanto, quando lhe vem a notícia que seu irmão, Joe, veio a falecer em virtude de uma parada cardíaca, Lee retorna a Manchester, sua cidade natal, para se despedir de seu irmão e fazer todos os trâmites para seu sepultamento. Retornar à cidade, no entanto, também traz à tona memórias trágicas de seu passado, onde descobrimos que Lee tinha uma família feliz, mas que uma perda incomensurável o fez perder tudo e se afastar de todos, resultando na vida solitária que segue em Boston. Lee então precisa lidar com toda a burocracia e com o hospital e a funerária, mas logo descobre um desafio ainda maior. Joe deixou em seu testamento que seu irmão seria o tutor de seu filho adolescente, Patrick, com todos os preparativos para que ambos não ficassem desamparados com sua partida, mas sem ter revelado a Lee sobre a sua última vontade, provavelmente sabendo que o mesmo inicialmente não concordaria. Lee então decide ficar na cidade, mesmo contra sua vontade, e se vê forçado a enfrentar os traumas do passado, enquanto ajuda Patrick, à sua maneira, a também lidar com sua perda familiar e os novos desafios de sua vida. Sem apelar para o melodrama, Kenneth Lonergan narra uma história onde a culpa é a força motriz para a jornada do protagonista, mas sem necessariamente redimi-lo no processo. Ao longo da obra, as situações presentes se intercalam com flashbacks do passado de Lee, criando assim um contraste entre o homem que ele era, carismático, alegre e um tanto imprudente, e o que veio a se tornar, uma pessoa fria, amargurada e que planeja tudo com antecedência. Dessa forma, o diretor segue mantendo um mistério acerca do que ocasionou essa transformação no protagonista, até chegarmos na cena em que a última vontade de Joe é revelada em seu testamento, atribuindo a Lee a guarda legítima de Patrick. Enquanto Lee tenta entender a decisão e inicialmente se recusa a assumir tal responsabilidade, o filme intercala o momento com a fatídica noite onde ele, tendo consumido quantidades de álcool e cocaína durante uma confraternização com seu irmão e amigos, havia deixado a lareira de casa sem a tela de proteção e foi a pé até o mercado comprar comida. Porém, ao retornar, a casa havia ardido em chamas e sua esposa, Randy, tinha sido resgatada, porém suas filhas pequenas e seu filho recém-nascido foram vítimas do incêndio. Diante da tragédia, Lee apenas conseguia observar atônito e impotente o que havia ocorrido e, mesmo tendo sido um acidente, sua culpa quase o fez tirar a sua própria vida após prestar depoimento na polícia. Em face disso, o protagonista apenas decidiu se isolar de tudo e de todos, pois além de não suportar ficar em Manchester e relembrar todo o ocorrido, não se considerava merecedor da ajuda de ninguém, nem mesmo de seu irmão, Joe, que, antes de morrer,
deu todo o apoio necessário para Lee, mesmo a contragosto deste. Essa também é a razão para o personagem não desejar ser o tutor de Patrick, mesmo que com o tempo, o afeto que existia entre ele e o garoto, quando ele ainda era uma criança, aos poucos retorne com um contato diário. Além disso, Lee acaba servindo como uma figura paterna para Patrick, que apesar de aparentemente lidar com parcimônia diante da morte do pai, também revela sua fragilidade no momento em que acaba derrubando a carne da geladeira e entra em pânico ao tentar guardá-la, pois esse ato trivial remete à situação do corpo de seu pai, que está em um freezer aguardando o fim do processo de sepultamento. Junto a isso, o garoto também teve a figura materna ausente por boa parte de sua vida, e mesmo quando sua mãe estava em casa durante sua infância, seu descontrole emocional e o alcoolismo a tornavam incapaz de cumprir suas obrigações. Anos depois, sua mãe tentou uma reaproximação, tendo uma vida aparentemente comedida e próspera. Mas como vemos na cena do almoço, o excesso de controle do patriarca da casa se mostra desconfortável para Patrick, que mais uma vez se vê sozinho e sem um familiar responsável, com exceção de Lee. Por essas razões, a relação entre ambos vai se tornando cada vez mais forte, a ponto de Patrick desejar ficar com Lee, mesmo com seu descontrole emocional e a incapacidade de lidar com outras pessoas, algo evidenciado pela cena em que o protagonista não consegue levar uma conversa natural com a mãe de Sandy, namorada de Patrick, ou quando esse arromba a porta do quarto do garoto na tentativa de se fazer presente e confortá-lo. Porém, como dito anteriormente, o diretor não cai no clichê da redenção ao final, e nos mostra que certas tragédias não nos permitem uma superação fácil, muito menos rápida. Mesmo com o apoio dos familiares, de Patrick e até mesmo de sua ex-mulher, Randy, que se arrepende das coisas que disse ali durante o divórcio, o protagonista por diversas vezes se demonstra incapaz de seguir em frente. Momentos como a briga em um bar em virtude de um mero empurrão acidental, ou na cena em que ele tenta fazer uma refeição e ao se distrair com a televisão e a bebida, quase causa um incêndio na casa de Patrick, traçando um paralelo com o trágico evento envolvendo seus filhos, provam como Lee ainda não está pronto para prosseguir com sua vida diante do remorso e da culpa que sente por tudo que ocorreu. Essas ocasiões motivam o personagem a conceder a guarda de Patrick para George, grande amigo da família, ao mesmo tempo em que Lee, em uma conversa franca com o garoto, confessa que a decisão foi tomada pois ele não é capaz de superar a perda de suas filhas. E enquanto isso não acontecer, ele não poderá ser capaz de cuidar de Patrick da forma que ele precisa, pois mais do que qualquer outro, Lee também precisa de ajuda. Dessa forma, vemos em Manchester à beira-mar um retrato honesto sobre tragédias familiares e a culpa decorrente delas, que diferente do que outros tramas convencionais nos levam a crer, nem sempre somos capazes de superar o remorso ou ter o nosso momento de redenção em face de uma atitude ou deslize com consequências trágicas. Ainda assim, por mais que existam memórias que não nos abandonem e das quais não somos capazes de superar, devemos tentar ao menos suportá-las e continuar vivendo. O filme então se encerra com uma nota agridoce, pois logo após o enterro de seu irmão Joe, Lee e Patrick têm um momento juntos onde, mesmo com seu tio decidindo não morar com ele por muito mais tempo em Manchester, ele irá reorganizar a sua vida em Boston, conseguindo um emprego melhor com uma casa com um quarto extra, para que, sempre que ele quiser, possa ir visitá-lo. A cena então se fecha com o tio e o sobrinho reprisando uma memória feliz do passado, pescando em alto mar com o barco de Joe, agora totalmente reparado. Contando com a comedida, mas igualmente tocante, interpretação de Cassie Affleck, além de outros grandes nomes como Michelle Williams, Kyle Chandler e Lucas Hedges, Manchester à beira-mar é um drama como poucos, que consegue equilibrar tragédia e melancolia, sem tornar a obra onerosamente pesada e desconfortável para o público. Trata-se de um filme que consegue transportar de maneira verossímil a culpa e o remorso de um homem que perdeu tudo e ainda não foi capaz de superar tudo o que lhe aconteceu, mas que ao se defrontar com o passado, ganha uma nova perspectiva de vida junto ao seu sobrinho, um adolescente que também está enfrentando seus próprios dilemas familiares. Esse é um filme que não causou grandes alardes, mas que é autêntico bastante para merecer maior reconhecimento e que nos deixa uma lição honesta sobre tragédias na vida. Elas são inevitáveis e nem sempre iremos superá-las no momento mais adequado. O que nos resta enquanto esse dia não chega é apenas uma coisa: continuarmos vivendo.